Esta é Carolina de Paula Farias. Com apenas 24 anos, esta jovem estagiária se deixa levar pela ganância e cobiça para conseguir uma promoção no trabalho a qualquer custo. Não existe limite para ela. Até mesmo a morte de uma colega vale para chegar ao cargo desejado. Com seu contrato de estágio chegando ao fim e motivada pelo desejo de continuar trabalhando numa empresa, Carolina pergunta para um de seus colegas a possibilidade de alguém ser demitido para que ela possa assumir uma vaga. Um outro funcionário responde, em tom de brincadeira, que dali as pessoas só saem se morrerem. A estagiária leva o comentário ao pé da letra e começa a planejar uma forma de conseguir o que queria, uma proposta de efetivação. O primeiro crime da estagiária é uma tentativa de sequestro. O nome da vítima não é informado, porém, durante as investigações, a polícia descobre que ela é a esposa do ex-chefe de Carolina, com quem ela teve um caso amoroso. Acompanhada de seu primo Rodolfo e um amigo, Carolina tenta arrastar a mulher para dentro de seu carro, sem sucesso. A vítima consegue fugir, mas não sem antes anotar a placa do automóvel. Carolina começa a fazer estágio numa empresa da Baixada Santista e quer a todo custo ser efetivada nessa empresa. Como ela ouve um comentário de corredor, quando ela pergunta: poxa, como faz pra gente ser efetivado aqui nessa empresa, passar de estagiário para funcionário? E ela ouve um comentário muito tolo, muito simples, que é assim: olha, nessa empresa ninguém sai a não ser morto. A partir dessa ideia, ela vai numa pobreza absoluta de pensamento, de juízo, de consciência. Ela pega essa frase e vai ao pé da letra, na literalidade, e começa a planejar delitos contra eventuais funcionárias que estão no setor dela, na colocação que ela está, para que ela seja efetivada. Ela mesmo casada tenta se envolver com alguém da empresa, num cargo maior. Nessa busca de efetivação, ela comenta com um primo dela, o Rodolfo, e o primo dela arranja 2 pessoas para sequestrarem essa esposa, que é a esposa do amante dela dentro da empresa. Obviamente isso não deu certo e essa primeira vítima anota uma placa de carro. Posteriormente, ela vai bolar o assassinato de uma outra funcionária da empresa, a Renata, que está substituindo a licença maternidade da Mônica, que é a vítima principal do nosso caso. Quando o primeiro sequestro não dá certo, a Carolina já fala com o primo, ele contrata outros 2 caras que na Anchieta, na rodovia Anchieta, dão uns tiros contra a Renata. Só que os tiros não a matam, pegam de raspão no ombro, enfim, e isso é registrado na delegacia. Passado um tempo, então, quando a Mônica volta para reassumir o seu cargo, não é? A Carolina, então, monta esse crime e efetiva, com a ajuda desses outros 2 comparsas, a morte da Mônica, que estava voltando da licença maternidade. Esse é um crime que demonstra a característica de indivíduos que não têm respeito nenhum por um outro indivíduo, por uma outra pessoa, que trata como objeto literalmente.
e que ela chega à grande conclusão, a máxima conclusão de que havia um caminho. O caminho é que vagas fossem abertas. E essas vagas seriam abertas a partir do assassinato dessas pessoas. Mas, infelizmente, é um caso trágico que destruiu uma família, que destruiu sonhos, que destruiu uma trajetória de vida, porque ela decidiu porque queria trabalhar ou simplesmente o ato de matar. Eu vou matar pessoas. Tentou sequestrar uma e matar, não conseguiu, ameaçou outra e efetivamente conseguiu matar a Mônica. Em novembro de 2005, Carolina executa seu segundo plano. Acompanhada novamente de 2 comparsas, Carolina aborda Renata, uma funcionária da empresa, na rodovia Anchieta. Eles disparam diversas vezes contra o carro de Renata e atingem o ombro da vítima. Renata escapa com vida, fazendo com que Carolina dê continuidade a mais um de seus planos. A Carolina deve ser uma moça que, apesar de formada, deve ter uma capacidade muito baixa de realização de qualquer projeto, uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa muito pobre de reflexão, a ponto de chegar nesse objetivo. Uma autoestima muito deplorável para não se ver capaz de galgar uma posição por sua competência. Então, ela prefere ir pelo motivo mais torpe, pegando em consideração aquela frase que é uma frase dita à toa, mas que mostra a capacidade dela de ouvir errado as coisas. E ela vai efetivar aquela ideia, porque lhe pareceu a ideia mais simples, mais prática, mais efetiva. Eu mato uma funcionária, a vaga está aberta, eu estou ali estagiária, eu sou efetivada. Pronto, básico, tranquilo. A psicopatia não é uma doença psiquiátrica, né? O psicopata, ele não é louco. É diferente de um esquizofrênico ou de uma pessoa que tem um surto psicótico e aí ouve vozes e vai lá e mata. Ela é uma menina normal, né, entre aspas, mas tem que ficar muito claro que ela não é louca, né? Ela sabia o que ela estava fazendo, ela premeditou o crime, né? Ela não teve um surto, foi lá e matou, tanto que ela fez 3 vezes, né? E vai fazer o que ela tem que fazer para conseguir aquilo. A Carolina, ela é uma verdadeira psicopata e, como uma verdadeira psicopata obsessiva na sua ideia, na sua compulsão, na sua efetivação, ela deixa rastros. Inclusive, mais uma vez falando dos comparsas, que uma vez pegos, entregam com toda a facilidade aquilo que não lhe é de direito, né? Para se livrar, obviamente. Ainda tem um dado, nesse caso, muito ingênuo, digamos assim, que é um telefonema de ameaça para uma das vítimas. Então, não é uma vez que ela tenta, não é passional, não é levado por questões maiores, não. É por questões muito banais. E ela tenta 3 vezes. Ela se fixou naquela ideia. Eu acho que a imaturidade fala muito da personalidade dela. Essa imaturidade demonstra a baixa tolerância à frustração, demonstra a impulsividade, demonstra a desorganização comportamental dela, demonstra a desorganização nas relações interpessoais dela, já que ela conhecia as vítimas. Ela teve um comportamento íntimo com as vítimas, ela sabia do itinerário das vítimas, horários, o ônibus que pegava, o horário que saía, que chegava. Tanto que o planejamento dela é em cima dessa percepção que ela tinha do outro. Mas a percepção do outro não é para o entendimento ou para efetivamente ajudar, mas para prejudicar e matar. Então a personalidade dela é de uma pessoa imatura. Mas a imaturidade provoca um ato criminal?
Se essa imaturidade é inversamente proporcional a uma maturidade criminal, antissocial, aí sim. Então, criminosos são imaturos socialmente? São. E são maduros criminalmente. A maneira de eles resolverem seus conflitos, resolverem a sua vida, resolverem tudo aquilo que desejam ou vencerem os obstáculos que a vida os impõe é através do comportamento criminoso. E o crime nada mais é do que, a princípio, desrespeitar o valor, desrespeitar a vida, e elas faziam parte da mesma empresa. E por algum motivo ela entendeu que havia um prejuízo daquelas pessoas. Mas veja, ela tinha as habilidades profissionais para aquele cargo? Não. Ela começou a matar para abrir vagas. Ou seja, é uma desorganização total na personalidade dela. O terceiro e último crime de Carolina foi contra Mônica, uma de suas colegas de trabalho. Mônica era casada, mãe de uma menina pequena e de um menino recém-nascido. Na semana em que é atacada pela estagiária, Mônica havia acabado de voltar de sua licença maternidade. No percurso que Mônica fazia do ônibus fretado até a empresa onde trabalhava, Carolina e seus comparsas a recebem com tiros. Mônica chega ao hospital com vida, porém morre no pronto-socorro, fazendo com que Carolina finalmente consiga executar até o fim um de seus crimes. Ela foi amante do diretor dela, né? E ela, então assim, ela não media nenhum esforço para ter o que ela queria. Então ela foi amante pensando já no que ela podia ter em troca desse relacionamento. Ela tentou sequestrar a mulher do amante dela. É muito, muito fria, né? Acho que a gente está falando de uma forma muito monstruosa do famoso puxar o tapete, não é? Que acontece em várias empresas, companhias, corporações, de lesar o outro em meu nome. E é claro que nesse caso da Carolina, isso é levado à máxima potência de uma forma monstruosa e literal. Porque, veja, ela chegou aí até visitar Mônica e o bebezinho recém-nascido. Ela sabe todo o trajeto da Mônica, ela mapeia tudo isso. Então, aos nossos ouvidos, é um motivo extremamente superficial, mas é interessante observar que para uma mente dessas, esse motivo é veemente, é contundente, é uma coisa com caráter imperioso, mas que está no enredo da política de puxar o tapete de outrem. O que chama atenção nesse crime é que essa menina, ela não era uma menina que estava passando fome, não tinha condições tão ruins, né? Ela estava na faculdade, ela trabalhava, ela recebia um salário. Ela tinha outros meios para conseguir o que ela queria, né? Que seria trabalhar, seria estudar mais. Mas ela foi lá e ela foi pelo meio mais rápido, né? Isso denomina mesmo a psicopatia, né? Ela não, em nenhum momento, ela pensou, né, nas consequências do que ela estava fazendo para os outros. Só pensou no que ela queria para ela. Uma pessoa que tem essa frieza, essa maldade num ambiente de trabalho, vai fazer qualquer coisa para ter o que ela quer, né? Ou dinheiro, ou um cargo, ou poder. Acontece que nem todos vão chegar a matar, porque também o psicopata, ele, a princípio, é inteligente e sabe que se ele matar, depois vai preso e aí ele vai perder todo esse sucesso. Agora ela não, ela é, além de tudo, uma assassina, né? Ela tem muitas emoções, e emoções inadequadas. Qualquer pessoa pode ter uma emoção inadequada. Nós temos freios biológicos, freios comportamentais, autopercepção, comportamento ético, autodeterminação frente ao desejo de cometer um ato mais impulsivo, um ato criminal, um ato de violência, um ato que vai destruir o outro. Todos nós desejamos isso, mas conseguimos em algum momento frear esse ato. Ela não. Ela pegou esse impulso dela e fez um trabalho, fez uma ação, elaborou um plano para eliminar pessoas.
pessoas que eram mães de família, pessoas que tinham histórico, que tinham familiares que os amavam. Ela destruiu tudo isso. Ela destruiu várias vidas. Após assassinar Mônica, Carolina pede para que seu primo e comparsa Rodolfo faça uma ligação para Renata e a ameace. Ele diz que caso a funcionária volte a trabalhar na empresa, ela terá o mesmo destino trágico de Mônica. Renata procura a polícia, que começa a desconfiar que o autor dos crimes possa ser um criminoso em série. A ligação chega a ser tão infantil que ela fala: olha, você tá vendo o que aconteceu, né? É melhor você não voltar porque a próxima vai ser você. Escuta, ela tirou isso de onde? De um thriller, de um filme? Ela tá fazendo da vida uma novela? Vou conseguir a todo custo e, tal qual uma novela, ninguém vai descobrir até o último capítulo, onde, se bobear, o autor ainda vai ser bom comigo e vai me fazer escapar pela porta da frente. Essa ingenuidade de acreditar que a vida é um filme construído dessa forma e que dessa forma vai ficar imputável. Mas ela tem uma ingenuidade de menina mesmo quando ela faz isso, quando ela envolve tanta gente nos crimes, né? Que isso aí fica mais fácil depois da polícia pegá-la. Tanto que a polícia pegou ela em menos de um mês, né? Porque ela deixa um monte de rastro mesmo. É interessante essa ingenuidade dela, talvez seja pela pouca idade, ou porque ela tinha só aquilo em mente, zero de emoção. O sequestro, a tentativa de assassinato e o assassinato em si da Mônica, ela usa o próprio carro. Isso mostra a pobreza de criação do pensamento dessa moça. Em contrapartida à frieza dessa estagiária, o relato do pai, do marido da Mônica, ao contar como ele precisou relatar para a filha da morte da mãe, é um dos relatos mais comoventes que eu já ouvi. Agora, é interessante observar a oposição de um relato tão comovente como esse do pai, com uma pobreza tão grande como essa da Carolina. A Mônica, no dia que ela voltou, né, de licença maternidade, ela foi assassinada. Então, ela tinha acabado de ter um filho e a Carolina chegou aí na casa da Mônica para visitar o filho. E, inclusive, o marido da Mônica fala: ela pegou meu filho no colo, ela tinha foto do meu filho, né, com meu filho no colo. Então, assim, é de uma frieza muito grande, né? Ela, em nenhum momento, ela pensou: esse filho vai ficar sem mãe. É através dos projéteis encontrados após as outras tentativas de homicídio que os investigadores conseguem chegar à conclusão que os 3 crimes estavam interligados. Após rastrearem a ligação que Renata recebeu, a polícia chega até o primo de Carolina. Rodolfo acaba confessando os crimes, dizendo que Carolina foi a mentora de todos eles. Os números da placa que a primeira vítima anotou ao escapar da tentativa do sequestro também foram cruciais para a elucidação deste caso. A Carolina, infelizmente, já é um indivíduo formado. A pobreza de pensamento é aquele e não vai sair daquilo. E a Carolina vai estar destinada ao lodo da história. A maldade existe desde sempre, né? Se você vê historicamente, algumas pessoas falam assim: nossa, o mundo de hoje tá muito agressivo, muito mal. As grandes guerras na Idade Média, essa maldade é inerente ao ser humano, né? Ela existe mesmo, só que com alguns graus maiores e outros menores, né? O que eu acho que está acontecendo hoje é que está mais fácil, né, cometer esse tipo de assassinato ou de crime. Então ela no máximo vai ficar 30 anos na cadeia.
Só que a gente já sabe que ela vai ter bom comportamento e ela vai sair muito antes. Então, assim, se a lei fosse um pouquinho mais rígida, né, ela ia pensar um pouquinho mais, né? A gente sabe que você tem vários crimes que são cometidos do mesmo jeito e não são solucionados nunca. Há um entendimento que indivíduos que cometem crimes possam ser doentes mentais. Para a doença mental há tratamento? Há. A cura, até o momento, não se encontra. Indivíduos que têm características ou são particularmente psicopatas, não há um tratamento porque não é uma doença. Isso é muito complexo de ser entendido. Você percebeu o indivíduo que é identificado como um psicopata, comete um crime sádico, e até no tribunal do júri se afirma, ele não é um doente. Então ele não pode ser curado. Se fala de cura da psicopatia. Não se cura o que não é doença. É uma maneira de ser. São indivíduos que, dentro da estratégia evolutiva, desenvolveram e adquiriram planejamentos específicos, maneiras de se conduzir em relação ao mundo, em relação à sociedade, escondendo a sua disfuncionalidade e se mostrando perante o crime, muitas vezes. E lembrando que nem todo psicopata também é criminoso. Há psicopatas, a sua minoria, claro, mas há psicopatas que passam uma vida sem matar, sem cometer crimes. Vão ser disfuncionais nas relações interpessoais, mas necessariamente não vão matar ou cometer crimes. No entanto, os psicopatas que são maduros criminalmente são normalmente reincidentes. Carolina de Paula Farias foi condenada a 30 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Aislan, um dos comparsas de Carolina e autor dos disparos contra Mônica, foi condenado a 26 anos por uma tentativa e um homicídio. Rodolfo, primo de Carolina, foi condenado a 16 anos de reclusão. Everton, amigo de Rodolfo e também participante do crime, foi condenado a 17 anos. Edson, que estava presente na primeira tentativa de sequestro, foi condenado apenas por esse crime. Os jurados decretaram que não havia provas suficientes que comprovassem que ele participou do assassinato de Mônica.